E Nicolas Cage falou sobre sua breve e polêmica participação em The Flash e disse onde podemos encontrar mais do seu Homem de Aço. Depois do evento eu te conto, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vem pro Instagram, @quatrocoisas, com 4 numeral no lugar do A. É lá que você me manda directs com notícias, com links, com informações, dúvidas, sugestões, coisas que podem virar vídeo aqui. Quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo nesse canal. Me segue lá no Instagram que ajuda bastante o Quatro Coisas. Vamos falar de Nicolas Cage mais uma vez. Nicolas Cage, que é dono de uma das histórias mais incríveis, inusitadas envolvendo o Superman, porque ele era para ser o Superman num filme dirigido pelo Tim Burton nos anos 90. O filme acabou sendo engavetado, já é uma história, uma anedota famosa no mundo do entretenimento, e o Nicolas Cage ficou com esse desejo incubado de interpretar Superman, de interpretar o Homem de Aço. Ele é um super fã dos quadrinhos, o filho dele chama Kal-El, ele comprou o primeiro número do Homem-Aranha, ele é um cara envolvido com a história toda, ele chama Cage por conta do Luke Cage, e ele sempre esteve envolvido em filmes de quadrinhos, do Kick-Ass ao Motoqueiro Fantasma, animação, ele fez o Homem-Aranha no ar, ele fez a voz do Superman nas aventuras dos Jovens Titãs no cinema, e agora ele teve finalmente a oportunidade de interpretar Superman. Em uma viagem pelo multiverso, um daqueles universos visitados pelo Flash é o do Nicolas Cage. É o filme que nunca foi feito, é o filme que nunca foi exibido, que sobreviveu apenas como imagens conceituais e um roteiro preliminar onde dizia que o Superman lutava contra uma aranha gigante. Refizeram essa aranha gigante e colocaram o Nicolas Cage digital lutando contra esse monstro. E o CGI daquele jeito, né? Muito criticado, ficou polêmico, o cara emborrachado. Aí o diretor chegou falando, não, isso é de propósito, nós queremos dar uma estética diferente para a cronosfera, e é por isso que ele é assim, mas a gente sabe que na verdade é que no desenvolvimento do CGI para fazer criaturas humanas perfeitas ainda não é 100%. E com aquela correria que foi o Flash, com o filme sendo refeito e refeito meses antes da exibição pública, saiu daquele jeito e ficou daquele jeito. Mas não é sobre isso que eu tô querendo falar aqui, porque o Nicolas Cage deu uma entrevista pro USA Today, onde ele comenta sobre a participação dele, finalmente ter feito esse Superman, que é uma coisa que tá, como eu disse, incubada nele há alguns anos. Ele disse que foi muito satisfatório, que foi muito legal vê-lo como Superman, mas ele achou muito curto. Ele achou que poderia ser mais longo. Ele falou assim, ainda bem que eu não pisquei. O Nicolas Cage está acostumado a ser o protagonista, está acostumado a fazer uma ponta. E mesmo assim foi rapidinho mesmo, até porque cada frame ali era mais dinheiro que vazava de um filme que já estava dando prejuízo e nem imaginava que teria uma performance nas bilheterias tão desastrosa como foi. E aí foi quando perguntaram para ele se ele teria interesse em retornar a esse personagem, em ser o Superman novamente, em tentar mais uma vez revisitar essa ideia frustrada dos anos 90 e talvez numa animação, quem sabe ele faz só a voz e aí fazem a história toda que estava lá conceitual e roteirizada numa animação e ele pode fazer a voz dele mesmo, não tem problema. Apesar da idade, ele poderia ainda ser o Superman, como de fato é, no caso dos Titãs lá. E ele disse que não vê isso acontecendo, que não há planos para isso, não há nada sendo desenvolvido nesse sentido, mas que, e aqui vem uma parte muito interessante do que ele disse, quem quiser ver esse Superman que ele iria interpretar, quem quiser ver as nuances que ele daria para o personagem, o estilo que ele daria para a interpretação, ele sugeriu dar uma olhada num outro filme dessa mesma época, dos anos 90, dele mesmo, que é Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos é um filme onde Nicolas Cage é um anjo e ele desce pra Terra e ele se apaixona pela moça, que é interpretada pela Meg Ryan. E ele fica apaixonado pela Meg Ryan e ele vai cultivando esse desejo de virar humano. Ele vai se interessando pela humanidade, no nível de querer se tornar um deles e abandonar sua carreira de anjo.
E nesse filme, o Nicolas Cage faz uma das facetas mais interessantes do talento dele como ator, que é a cara de piedade. A cara de piedade é um dos maiores talentos do Nicolas Cage, sabe fazer muito bem. E ele faz com maestria nesse filme. É um filme triste, é um filme depressivo, é um filme que não parece nem um pouco um filme de super-herói, nada saído de quadrinhos, pelo menos não de quadrinhos de ação, não do Homem de Aço, mas eu sei o que o Nicolas Cage quer dizer. Ele quer dizer que, do mesmo jeito que o anjo vem à Terra para proteger os humanos, o Superman dele também vem à Terra para proteger os humanos. Se o anjo do filme se apaixona por uma mortal, se apaixona por uma pessoa normal, comum, o Superman também se apaixona por uma repórter, Lois Lane. E se o anjo, que Nicolas Cage interpreta, fica nessa dualidade e fica nesse contraste entre a sua natureza angelical e sua vontade de ser humano, a mesma coisa pode ser vista no Superman, Kal-El e Clark Kent. Ao mesmo tempo que ele é um ser enviado do espaço para salvar a humanidade, ele nutre esse desejo de ser um deles, de ser humano. Tanto é que ele assume uma identidade humana, justamente para poder experimentar a humanidade. E eu vejo que algo na interpretação funcionaria. Não sei se a cara de piedade do Nicolas Cage faria sentido para um Superman lutando contra uma aranha gigante, porque os filmes, como eu disse, são diferentes, tem outros ritmos. Pro ritmo de Cidade dos Anjos funciona muito bem. Eu lembro que gostei desse filme quando eu assisti, achei um pouco depressivo, um pouco melancólico, mas era um filme legal. E eu vejo o que o Nicolas Cage quer dizer com Você Quer Ver o Superman? Corre no Cidade dos Anjos. Porque ali eu acho que ele ia trazer uma coisa que, aliás, é algo que o James Gunn quer trazer também. O James Gunn também quer trazer essa dualidade, ele também quer trazer esse conflito, ele também quer trazer esse contraste entre a herança kryptoniana, nobre, e a criação humana, mundana, de um garoto da fazenda, do moleque do interior que vai para a cidade grande. Então eu vejo com bons olhos essa dica do Nicolas Cage. Eu acho que a gente pode ter muito bem uma noção do que ele queria fazer com o seu Superman Clark Kent nesse filme Cidade dos Anjos. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você acha? Acha que daria certo? Superman com cara de piedade? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.